Bem-vindos a mais um episódio do Precatalk. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muitos credores, que é o calendário de pagamento dos precatórios de 2026. Vários tribunais começaram a anunciar a liberação dos pagamentos dos precatórios de 2026. E aí surge a dúvida na cabeça do credor: será que o meu precatório está nessa lista? Será que eu já posso sacar o meu dinheiro? Será que ele já foi depositado? Quando é que eu vou receber? Né, eu ainda vou ter que aguardar algum tempo? Então, eu trouxe aqui hoje Emily Cristine, que é diretora de pós-sessão, e Isaac Pinheiro, que é analista de pós-sessão também, para a gente bater um papo e descobrir quando o seu precatório vai ser pago. Bom, quando sai uma notícia dizendo que o pagamento dos precatórios começaram, então muita gente pode cometer alguns erros de interpretação. E aí eu vou perguntar aqui para a Emily, que convive muito com esse tipo de dúvida do credor, para saber qual é o principal erro de interpretação que alguém pode ter vendo uma notícia dessa. Jéssica, é muito comum o credor ele ter esse tipo de confusão, porque de fato os tribunais não são tão claros assim. É preciso ter esse tipo de conhecimento prévio, né, para entender sobre a matéria. Então, o precatório, para ser pago em 2026, ele precisa ter sido inscrito no ano 2025, né? A gente tem uma data específica para isso, e para que ele entre na lei orçamentária de 26, ele precisa ter sido inscrito Em em 2025. 2025 para aí sim receber. Então, o tribunal, a depender do ente devedor, ele vai ter até o final do ano para realizar esse pagamento. Ou seja, se você teve o seu precatório inscrito agora em 2026, até o dia 1º de fevereiro, ele não vai ser pago esse ano ainda. Ele vai ser pago no ano que vem. Então, é uma informação importante para o credor, né, gravar aí que funciona dessa forma. Bom, se a gente fosse desenhar isso numa linha do tempo, né? Essa questão de, precatório inscrito em tal ano e é pago em tal ano, como é que você poderia facilitar isso para o credor, Isaac? Bom dia, Jéssica. Parando para pensar na linha do tempo do precatório, a gente observa que há uma variante com relação aos TJs. Cada tribunal tem um método específico de autuação, que é justamente levar esse direito creditório à categoria de um precatório, sempre inscrito na lei orçamentária anual. Porém, a gente vai ter um detalhamento que segue sendo padrão para a maioria dos TJs. Após a conclusão dos autos do processo, em que garante o direito creditório da parte cedente, Hum. esse processo ele passa a ter uma nova numeração de precatório, ele passa a ser expedido o cálculo homologado, expedido o ofício do precatório para inscrição na lei orçamentária do ano posterior, e aí sim ele vai ter uma previsão efetiva de pagamento. Ou seja, no caso, se eu tô com um processo agora, né? E aí eu realmente ganho a causa, ele é homologado, é expedido meu ofício, eu vou ter que aguardar, possivelmente para ano que vem, para ele ser inscrito, né, na, Perfeito, na lei perfeito. orçamentária para eu receber no ano seguinte. Perfeito. Tem que se ater também ao fato de que a questão da atuação é um problema estrutural do judiciário. Então, a gente aqui internamente faz toda essa força-tarefa para assegurar essa autuação do direito creditório do cliente. Porém, de toda forma, esse é o trâmite correto. Uhum, entendi. Bom, Isaac, já que você estava falando dessa questão dos tribunais, que cada tribunal tem meio que a sua própria regra, eu queria perguntar para a Emily, né? Tem muita gente que se confunde porque acha que todos os tribunais pagam da mesma forma. Isso Jéssica, acontece? não, não. Infelizmente, não é uniformizada essa questão do pagamento precatório. Inclusive, é uma dificuldade para a gente, enquanto advogado, entender como cada tribunal funciona, né? Então, vai ter tribunal que vai se disponibilizar logo no início, vai ter tribunal que vai demorar um pouco mais. E também é relativo também à questão dos entes devedores, Uhum, porque vai ter ente que vai estar em regime geral, que vai eh, manter o fluxo do prazo constitucional, que é uhum. até o final do ano, né, até o dia 31 de dezembro, mas também vai ter entes que não vai seguir esse fluxo, vai ser de acordo com a capacidade de pagamento de cada ente e por aí vai. Então é bastante relativo. Nessa questão, eu acho que os precatórios federais, eles seguem um fluxo mais próximo do que você falou, né, do Isso, regime geral, e alguns estados e municípios seguem mais esse fluxo de depender, né, da capacidade de pagamento. exatamente. Então, fica aí a informação para você que se você tem precatório estadual ou municipal, é necessário ficar mais atento,
né, a essa questão dos prazos. Isso e realmente costuma ter um prazo bem prolongado, a depender do ente, né? Porque vai Uhum. ter ente que vai estar com bastante atraso nos pagamentos e isso demora. Ok, a gente forneceu várias informações aqui para o credor que está aguardando o pagamento dele, né, agora em 2026, e eu queria perguntar para você, Isaac, como ele faz para saber se o precatório dele realmente vai ser pago esse ano? Então, Jéssica, a questão da análise do processo precatório é um nicho bem específico. Hum, Então, de todo modo, eu sempre aconselho um aconselhamento de um especialista da área. Mas as informações elas vão estar disponíveis para o detentor desse crédito uhum, na própria unidade. Então, cabe a ele também questionar a previsão de pagamento, cobrar dos servidores essa resposta quanto à inscrição da LOA. É de fato muito nichado no sentido de acessibilidade a esses contatos, uhum. mas com instrução adequada a gente consegue as informações que eles precisam. E aqui na Ativa, se a pessoa tem um precatório, tipo, tem gente que só sabe, exemplo, eu tenho um precatório do INSS, é tudo que eu sei. E a pessoa trouxer essa informação aqui para Ativos, a gente tem capacidade de ajudar ela? Com certeza. Um precatório do INSS, ele, por exemplo, já tem um caráter federal, por ser uma Uhum. autarquia federal. Então já modifica, às vezes esse processo ele está rolando no TJ por uma questão de competência delegada, mas esse entendimento é muito específico, por isso o aconselhamento é ideal. Certo, então acho que o primeiro passo é o credor que não tem tantas informações sobre o seu precatório procurar uma empresa como a Ativos para ter, né, Perfeito. uma ideia melhor. E se você sabe, né, se você tem um conhecimento mais amplo do seu precatório, você poderia verificar o ano de inscrição, né? Perfeito. E a possibilidade de ceder ou não. Sim. Acho que o parâmetro de análise quanto a, de fato, o valor que você está para receber, quando vai receber, dá segurança para o cliente da possibilidade da cessão de crédito ou não. Então, acredito que as informações, elas acabam desmistificando um pouco a coisa. E o bom daqui da Ativos é que a gente já faz o cálculo de quanto o precatório da pessoa vale hoje, né? Isso, Porque tem perfeito. gente que tá aguardando há um tempo, meu precatório era de 100 mil, sim, mas você tá aguardando há, sei lá, 7 anos. Então esse Isso, valor já exato. mudou e aí a gente tem como precificar isso. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E se você precisar, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Isso, e só para complementar mesmo, eu acho que a informação ela é muito importante para a gente tomar decisões, né? Então, quando a gente tem uma informação concreta de quanto o precatório está valendo, qual é a previsão de pagamento, é importante para tomar decisão se vale a pena esperar ou se é interessante vender esse precatório, né? Certo, aí eu queria fazer também mais uma pergunta aqui sobre questão de erros, né? Porque justiça, para quem não é da área judicial, É, é uma coisa assim bastante ampla. É um E labirinto. aí tem credor que assim confunde decisão judicial com pagamento do precatório. Você poderia explicar um pouco, um de vocês dois poderia explicar um pouco essa diferença? Tipo, eu tive uma decisão judicial favorável. Isso não é um precatório ainda. não, Jéssica, e é muito importante a gente esclarecer isso, porque o que acontece? Vai ter a decisão judicial dando uma sentença favorável para o credor, falando, ó, por exemplo, tá? Você tem direito a receber 150 mil reais. Certo. Esse valor ele vai se tornar um precatório no futuro, Uhum. né? Então ele vai precisar passar por cálculo para ser atualizado, vai se tornar um ofício requisitório que vai ser enviado para o tribunal, que seria a autuação do precatório, para aí sim entrar na fila de pagamento para receber, Entendi. né? Então E é aqui na Ativos a gente trabalha apenas com o ofício já expedido, não é isso? Ou Não, não? não, a gente trabalha também com os cálculos homologados. Então, se já saiu a sentença, o juiz apreciou nos autos e viu que está tudo certo e que é legítimo, aí homologa esses cálculos, aí a gente já consegue comprar esse crédito. Uhum. Informação importante também que você não precisa. Esperar É, tanto, né? isso. Ô, Isaac, queria entender, né? Para o credor que está aguardando, são muitas informações. Então, assim, entender esse calendário, o que é que muda na prática para ele? Muda a clareza, né? Eu acredito que um credor bem instruído, ele vai de fato
ter autonomia de decidir acerca E não vai viver da naquela situação. ansiedade, né? De, ai meu Deus, será que o meu Perfeito, precatório perfeito. fazendo planos pra, tipo, eu já vi muita gente que tinha precatório dizer, ai não, porque tô com precatório pra receber, se sair ano que vem eu vou fazer isso, Exato. isso e aquilo, ai, mas se sair, e aí a pessoa fica naquela, tipo, se sair, né? Exato. O precatório ele tem esse caráter, né, de herança justamente pela morosidade do judiciário que a gente tem. Uhum, Então, se para nós da área já é uma questão de lidar com essa ansiedade, uhum. para quem não é, obviamente, vai ficar tudo muito em voga. Então, é muito importante que o credor ele se instrumentalize das informações necessárias para propiciar o melhor entendimento da sessão de crédito dele. Então, gente, eu acho que esse episódio foi bem esclarecedor, né, para os credores que estão aguardando pagamento. Se você acha que tem um pagamento para receber agora, no ano de 2026, entre em contato com a gente, que a gente vai conseguir verificar se ele foi realmente inscrito na lei orçamentária, se vai ser pago esse ano, e a gente pode até te dar uma previsibilidade baseado no ente devedor. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Quero agradecer a Isaac e a Emily por estarem aqui com a gente hoje e até o próximo episódio do Precatalk.